E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos aqui para a nossa revisãozinha de hoje, né? Sobre indígenas. Então, a gente vem numa caminhada falando sobre eles e hoje eu quero dar uma geral no que foi visto. Vamos lá. Olha lá quanta coisa a gente viu, tá? Eu vou pegar desde o comecinho para vocês entenderem o que está acontecendo aqui nesses vídeos, né? Então, assim, a gente começou lá atrás a falar sobre as conquistas do Paleolítico, que o ser humano foi se espalhando pelo planeta, as conquistas do Neolítico, vocês viram lá, a principal delas foi a agricultura, que os povos começaram a se aproximar da terra, cuidar da terra, se sedentarizar. A partir disso surge família, surge comunidade, surge Estado, lei e as coisas começam a crescer. Aí vocês viram também que desde o Paleolítico o ser humano vem se espalhando pelo planeta. Ocupou toda a África, toda a Europa, toda a Ásia, Oceania. Aí vocês viram que eles passaram para o lado da América, seja pela teoria da Polinésia, nas ilhas, né, do Oceano Pacífico, ou seja lá pelo extremo norte do planeta, no Estreito de Bering. Ocupamos toda a América. A América da pré-história. E aí, o que tem acontecido? A gente está vendo povos indígenas da América. Então, a gente está vendo povos indígenas do Brasil e nós veremos outros povos que estão espalhados na América, só que esses cresceram. Os povos que existiram aqui na América brasileira, no Brasil, eram comunidades pequenas, se comparadas com o que a gente vai ver lá na frente. A gente vai ver três principais grandes civilizações da América, né? Não no Brasil, mas serão os Incas, os Maias e os Astecas. Esses foram os três maiores. Tiveram menores? Tiveram. Tiveram bem menores? Tiveram também. Então a gente está dando essa passeada pelos povos da América e, mais precisamente, em alguns povos, não dá para a gente falar sobre todos os povos, né? Do Brasil, não é? Então a gente viu lá os sambaquis, os sambaqueiros, né? A gente viu a historinha lá de São Raimundo Nonato, de Lagoa Santa. A gente viu alguns povoados, né? Alguns povos indígenas, Guajajara, Munduruku, Yanomami. Tem Tupi, tem Guarani, tem um monte de povos, né? Tem Tapuia, enfim, os próprios Carajás. Mas antes de a gente falar desses povos todos, a gente precisa pensar alguns conceitos. Antes de falar desses povos todos, a gente precisa pensar algumas palavras, não é? Que são as palavras índio ou indígena. Então, vocês viram lá nas aulas anteriores que índio é um termo que é usado muitas vezes de forma incorreta por algumas pessoas, mas que essa palavra índio faz referência ao Cristóvão Colombo. Quando ele chegou aqui na América, em 1492, ele achava que ele tinha chego na Índia. Então ele falou, chegamos na Índia, as pessoas que vivem aqui são os índios. Então, era um engano, porque ele não estava na Índia, né? E, portanto, não tem como chamar essas pessoas de índios. Primeiro que quem vive na Índia é indiano. Segundo, que ele não estava na Índia, então não tem como ele falar que esses povos são índios. É um conceito, é uma palavra errada, certo? Aí a gente pode pensar, não, mas peraí, então vamos usar o termo indígena. Né? O termo indígena também é um pouco estranho, porque indígena tem a ver com os nativos de uma terra. Mas por que eu estou dizendo que é um pouco estranho também? Porque esses povos indígenas, que a gente chama de indígenas, não se chamam de indígenas. Eles se chamam de Guajajara, Munduruku. Nenhum deles diz eu sou índio ou indígena. Eles dizem eu sou Yanomami, eu sou Tapajó,
eu sou o Tapaxó. O nome índio ou indígena, ele é muito mais europeu do que dessas línguas indígenas em si. E eu estou usando o termo indígena para vocês entenderem aqui, como um recurso para vocês entenderem do que eu estou falando. Mas o correto seria Guajajara, Carajá. Ah, mas como que a gente vai se referir quando a gente quer falar do grupo? Então, talvez o mais próximo seja indígena, porque aí tem a ver com um nativo de uma determinada região. Tudo bem? Isso só para comentar a questão de como a gente chama essas comunidades. Aí, assim, só relembrando, os sambaquis ou os sambaqueiros. Lembra que sambaquis eram aquelas conchas, aqueles corais que eles faziam montanhas, né, a altura, né, ficavam super elevado para viver ali, era um modo de vida, né, que eles tinham cultural de conservar muitas vezes mortos, soterrados embaixo daquelas conchas, daqueles corais, né? Então, os sambaqueiros, eles estão necessariamente em torno do litoral, que é onde a gente encontra aqueles corais e aquelas conchas. Tudo bem? Outra curiosidade que a gente viu foi São Raimundo Nonato, né, que fica no Piauí, lembra? É, que é onde tem lá a pintura rupestre, aquelas cavernas, né, nessa cidade chamada São Raimundo Nonato, é, a, na Serra da Pedra Furada, que eu mostrei lá para vocês a imagem, né? E o que tinha de especial ali é que uma arqueóloga francesa chamada Nied de Guidon, lembra? Vocês viram a imagem da Nied de Guidon? Ela acredita que aqueles fósseis encontrados ali em São Raimundo Nonato têm aproximadamente 50 mil anos. E essa teoria dela, ela é questionada pelos arqueólogos, porque os arqueólogos entendem que aqui no Brasil os fósseis mais antigos têm de 12 a 15 mil anos. E aí fica esse embate, né? Fica essa disputa aí para ver quem é que está com a razão, tal. Por enquanto, não aceitaram a tese da Anie de Guidon, mas vamos observar. E isso é o que tem de curiosidade em São Raimundo Nonato, né? Além de vocês verem lá as pinturas rupestres nas imagens, tal, e se vocês forem até lá um dia. Tá. Uma outra coisa que a gente viu foi Lagoa Santa, né? Lagoa Santa em Minas Gerais. O que tinha de especial ali é que remontaram no computador e depois em forma de não sei o material, se é de borracha, agora eu me peguei aqui. Mas enfim, fizeram o rosto reconstruído da Luzia, encontrada em Lagoa Santa. Só que vocês viram, né, que esses fósseis e o rosto dela reconstruído estava no Museu do Rio de Janeiro, que pegou fogo e infelizmente a maior parte da Luzia se perdeu. Aí a gente viu também vários povos, como eu disse inicialmente, né, não tem como a gente ver outros povos além desses. Né? E, na verdade, nem tem a necessidade, porque esses povos têm um certo paralelo, têm coisas muito parecidas entre si. Né? Ou eles são caçadores-coletores, caçam, pescam, tiram raízes, frutos do solo, ou eles são agricultores. Eles vivem da agricultura, principalmente da mandioca, do milho, não é? Do algodão. Então vocês verem que esse é um traço meio paralelo entre todos eles. Eles dependem da natureza para sobreviver, seja Guajajara, Carajá, Tapaxó, Munduruku, Yanomami ou qualquer outro. Porém, uma coisa que a gente viu em comum, igual entre eles também, são os problemas que eles enfrentam, né? De desmatamento, poluição das suas águas, o garimpo muitas vezes polui a água, né? Porque vocês viram que eles colocam mercúrio para poder separar um metal nobre e isso acaba poluindo a água, doenças como tuberculose, o próprio alcoolismo, né, que esses indígenas acabam ingerindo bebidas alcoólicas em excesso e se entregando para o alcoolismo, enfim, grandes problemas, né, a serem pensados e repensados e estudados aí pela gente. Tudo bem? Então, isso é um panorama geral de tudo que a gente viu. Retomando, desde o comecinho da história,
Ocupamos a África, a Europa, Oceania, a Ásia e a América. Na América, estamos estudando os povos. Vimos todos esses indígenas brasileiros e nas próximas aulas veremos grandes impérios, incas, maias e astecas. Valeu? Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima. Até.